É um absurdo o quanto mal educado é o brasileiro. E você não precisa ir muito longe para ver algumas situações que te tira a paz. A gente vê isso em qualquer fila, seja lotérica, no ambiente de trabalho. Lembro que há pouco tempo atrás eu fui no interior onde minha esposa nasceu e lá não havia aeroporto, então tínhamos que pegar um ônibus para chegar até esse local. E eu lembro que um passageiro estava com uma caixa de som no volume máximo dentro do ônibus. Me fazia pensar: "Caramba, quão mal educado é essa pessoa". Antes do ônibus começar a correr, o motorista, ele se virou para todos os passageiros e começou a passar algumas instruções em relação onde a gente ia parar, os locais onde o ônibus pararia para a gente ter outras refeições, ou em questão do sanitário que ficava ao fundo. Mas grande parte das pessoas naquele ônibus não conseguiam ouvir o que o motorista falava, porque um dos passageiros estava com o volume de uma caixa de som no máximo, ouvindo coisas que a maioria das pessoas ali não gostariam de ouvir. E muitas pessoas não conseguem entender que outras pessoas também têm direitos. Eu não eu tenho o direito de querer ter uma viagem silenciosa no meu ambiente. E aí a pessoa acha que o direito dela é superior ao direito das outras pessoas, de que em que eu vou colocar uma playlist em que todas as pessoas desse ônibus são obrigadas a ouvir. Quando eu trabalhava como garçom, praticamente todos os colegas de trabalho, eles ficavam chateados quando eram maltratados ou humilhados pelos clientes. Às vezes, os clientes tratavam os funcionários da pior forma possível, humilhando na frente de outras pessoas, e esses funcionários sempre ficavam chateados, ficavam tristes, às vezes rebatiam, obrigavam, algumas das vezes eram até demitidos por conta da reação perante a esses clientes. Mas o engraçado é que esses próprios funcionários, quando estavam em um ambiente em que eles eram os clientes, eles acabavam humilhando outros funcionários. Na maioria das vezes, esses próprios funcionários que estavam lá como clientes acabavam tratando outros funcionários de forma extremamente humilhante. E não só em outros ambientes, mas no mesmo local de trabalho, pessoas com funções abaixo desses garçons, como pessoas que trabalham na limpeza, pessoas que trabalham no banheiro, na cozinha. Esses próprios funcionários tratavam essas pessoas da piores formas possíveis. É um costume do brasileiro se ofender fácil com o que as pessoas falam, mas respeita um pouco o próximo. Todos eles exigem o respeito dos outros, mas acabam que não oferecem respeito nenhum. Tudo é uma questão de onde você está, porque por mais baixo que você esteja em uma posição, você acaba por humilhar quem está mais abaixo, e quem está acima acaba humilhando também quem está abaixo dele. Também uma das coisas mais normais com o público brasileiro é pessoas que julgam as outras como se elas fossem perfeitas. E a maioria dessas pessoas são pessoas frustradas que sempre precisa diminuir alguém, sempre procuram um meio de derrubar alguém ou falar algo ruim sobre essa pessoa, seja diretamente, seja de frente, quanto pelas costas. Dizem que são amigas, dá aquele tapinha nas costas, mas no final das contas acabam falando mal dessas pessoas por trás, ou derrubando essas pessoas, ou fazendo coisas do tipo. As pessoas não têm noção entre a diferença entre ser sincero e ser desnecessário. Uma coisa é alguém pedir opinião sobre o seu próprio peso. É, eu chegar a você e pedir: "Nossa, o que que você acha do meu corpo? Ou como eu estou vestida? Ou o que você acha sobre o meu cabelo, sobre o meu corte atualmente?". Outra coisa é você chegar a alguém e falar para a pessoa que ela parece uma grávida de tão gorda que ela está. Isso são comentários desnecessários. Nas redes sociais não muda muita coisa. Em cada publicação que você vê, há centenas de comentários de pessoas sedentas de ódio. Às vezes você publica um vídeo que quer explicar alguma coisa ou quer dar sua opinião sobre alguma coisa, e as pessoas malmente veem esses vídeos, malmente observam o que você está falando, refletem sobre isso ou têm uma ideia sobre isso. As pessoas só querem julgar, só querem difamar, só querem destilar o ódio que ela sente pela frustração da vida que essa pessoa tem. Outra coisa comum é que o brasileiro acaba sempre batendo palma para pessoas inconvenientes. Elas passam a defender essas pessoas inconvenientes e falam que isso é ser pessoas sinceras com forte personalidade.
Mas se você observar bem nas novelas e até em programas como Big Brother ou A Fazenda, os personagens mais exaltados costumam ser os mais escandalosos, os mais mal educados e agressivos. E muitas vezes, por grande parte da população brasileira, essas são as pessoas escolhidas, são as pessoas exaltadas, enquanto as pessoas discretas e aqueles que decidem não dar opinião sobre tudo o que vê, sobre o que os outros estão falando, são colocadas como planta, como pessoas bobas, sem força alguma para resolver qualquer situação. A coisa mais normal é ver brasileiro batendo palma quando vê aqueles programas de TV como na Globo, quando põe o pobre sendo a pessoa escandalosa e barraqueira, muito porque a própria população vê isso como algo engraçado e divertido. Pessoas calmas e controladas que muitas vezes ignoram qualquer ofensa e seguem sua própria vida sem ficar pensando ou tentando rebater o que outras pessoas dizem, são vistas como lerdas, como pessoas fracas, como bobas, como pessoas lentas. Mas a verdade é que, cientificamente, se você não consegue controlar sua boca e suas emoções, você é considerado uma criança imatura, uma pessoa que não conseguiu aprender a amadurecer a ponto de ter controle absoluto sobre o seu corpo, sobre sua mente. As crianças são os seres humanos que tomam atitudes de momento, onde você está feia ou você não está arrumada é o suficiente para desestabilizá-la, para fazê-la chorar, para fazer com que ela deixe de ir para qualquer evento seguinte. Se ela está arrumada, ela do nada ela fala: "Não, vou ficar em casa a partir de agora, porque a tal pessoa me humilhou ou falou certa coisa para mim", e isso desestabilizou ela completamente. Então é preciso entender que homens não precisam dar opinião sobre tudo para serem masculinos, e nem ao menos chamar quem discorda deles de fresco só para validar seus argumentos. Assim como mulheres não precisam fazer barraco e buscar ganhar todos os argumentos só para se ver ou se sentir empoderada. Mulheres que a todo momento ela precisa demonstrar que é superior a outra, são pessoas debochadas, pessoas que humilham as outras só para se sentirem superior. Muitas vezes nós estamos errados e nem sabemos dos nossos erros. Assim como os funcionários com que eu já trabalhei não gostavam de ser humilhados, mas agiam da mesma forma quando eram clientes, tratando outros funcionários da pior forma possível. Ou daquele vizinho que sempre odiou barulho, mas sempre andou com uma caixa de som debaixo do braço em locais públicos, ou sempre falou alto, ou sempre falou palavras vulgares em locais onde você encontrava jovens ou idosos que não são obrigados a ouvir aquele tipo de linguajar. Ou até mesmo de pessoas que acabam dando várias opiniões maldosas nas redes sociais, mas quando houve um comentário ruim sobre a sua aparência no seu local de trabalho, se torna o suficiente para gerar brigas e fofocas por vários meses. Muitas vezes estamos errados e nem sabemos disso. Ninguém julga suas atitudes nem se vê como errado da situação.